Glória a Deus por este momento tão precioso, que é termos os filhos de Deus reunidos, juntos, em uma única só voz, louvando e adorando ao Deus, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. E o que nós estamos fazendo aqui? O que viemos fazer aqui? Viemos nos reunir, viemos ter comunhão com os nossos irmãos, viemos adorar a Deus através das músicas que entoamos. E ao fazermos isso, nós somos alimentados espiritualmente. Só que por muitas das vezes, muitos de nós somos alimentados somente por estes momentos. Somos alimentados somente quando um culto nos proporciona uma sensação nova. Somos alimentados quando uma música nos traz uma emoção diferente. Ou somos alimentados por aquela experiência arrebatadora acontecida em um retiro. Ou o êxtase de presenciar um milagre. Sempre somos alimentados por algo extraordinário. Mas o extraordinário, os milagres, eles não são o objetivo final da vida cristã. Eles são apenas pequenos confortos. São pequenas amostras daquilo que ainda está por vir na vida eterna que nos aguarda. Então, a nossa esperança, o nosso alimento espiritual não deve ser restrito apenas ao momento de culto, apenas no momento do louvor, apenas em retiros, ou apenas ao presenciar milagres em nossas vidas. Então, não devemos viver em prol disso, viver em prol desses momentos, e apenas sermos considerados alimentados quando expostos a esses eventos que são extraordinários, estão fora daquilo que é comum. Também precisamos ser alimentados pelos pequenos milagres do dia a dia, os vestígios da glória de Deus que nós podemos enxergar neste mundo. Precisamos aprender a viver um relacionamento com Deus em meio à nossa rotina ordinária, à nossa rotina comum. Porque este culto vai acabar. A música vai terminar. O retiro vai ser encerrado. E a ausência do milagre um dia vai chegar. Mas o seu relacionamento com Deus, ele precisa ser alimentado continuamente. E é sobre essa dificuldade de enxergar o sagrado no nosso dia a dia que eu gostaria de falar nesta manhã. Isso não é um problema recente. Ela é uma heresia que vem desde a igreja do primeiro século. E ela é combatida na carta de Paulo aos Colossenses, quando no capítulo 1, versículo 15, ele nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,
e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Neste texto, neste contexto, Paulo está lidando com um problema causado pela mentalidade platônica inserida dentro da igreja do primeiro século. E este pensamento platônico, ele diz que algo que é bom, ele é também sobrenatural e espiritual. E isso vem de Deus. Quanto mais aquilo for espiritual, mais bom ele será, mais divino ele será. Mas quando mais material, menos espiritual. Então, eles criam essa divisão entre aquilo que é invisível e espiritual e aquilo que é visível e material. O espiritual é bom, pertence a Deus, mas o material, o visível, esse não pertenceria ao Deus, seria algo diabólico. E essa ideia surge quando Platão explica a criação do universo. Segundo Platão, o Deus, um ser espiritual e superior a tudo aquilo que é material, decide criar o universo. Porém, ele se encontra com um problema. Ele é um ser espiritual, ele não pode tocar naquilo que é material, porque ele é bom, e aquilo que é material é ruim. Então ele não pode manipular as coisas deste mundo a ponto de criar o universo. Então, a partir dele, ele cria um ser chamado Demiurgo. E esse ser, então, é superior àquilo que é material, mas inferior ao espiritual. Então, a partir dele, ele consegue criar o universo. E quando os platônicos ouvem a narrativa do Evangelho de João, quando no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ele era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando o Evangelho é anunciado aos discípulos, aos estudantes do pensamento platônico, e é apresentado a eles essa narrativa do Evangelho de João, eles confundem a criação do universo do Deus verdadeiro com a criação do universo do Deus ensinado por Platão. Eles acreditavam que esse ser Demiurgo, assim como Cristo, foi usado por Deus para criar o nosso universo, as coisas que aqui existem. Então, eles encontram essa semelhança entre as explicações para a criação do universo, e isso é difundido dentro da igreja. Então, Paulo os condena, Paulo os contraria, Paulo os ensina que não tem nada a ver a criação de Platão com a criação do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele não cria as coisas a partir do toque, mas ele é tão poderoso que ele cria as coisas pela palavra. Foi por meio da palavra dele, ele disse e tudo se fez. E ele usa Jesus porque eles são um só. Jesus estava presente na criação porque ele e o Pai são um. Assim decidiu Deus que tudo residisse em Cristo, porque ele precisa ser superior a tudo. Ele é superior àquilo que é tudo que é material, porque ele é espiritual. O dualismo cria essa visão de mundo em que existem dois reinos: o reino espiritual, o reino da luz, que simboliza a santidade e que pertence a Deus, e o reino material, que seria das trevas, do mal, do pecado,
e este pertencente a Satanás. E o dualismo, então, foi usado pela comunidade cristã do primeiro século, porque pareceu para eles a melhor maneira de lidar com a cultura e dos problemas que os cercam. As cidades romanas tinham tanto pecado, tanta conturbação, tantos problemas, porque eles eram materiais, eles não são espirituais. Então, o que nós devemos fazer é fugir, é não estar perto, é não pertencer àquilo que é material. Devemos estar restritos àquilo que é espiritual. Devemos nos afastar de tudo o que é material. E assim, eles dividiram o mundo em dois, o lado das trevas e o lado da luz, afetando assim a soberania de Deus. E é aí que entra o problema desse pensamento dualista, em que divide as coisas em materiais e espirituais. O dualismo pressupõe duas potências. É como se um lado lutasse contra o outro, e uma hora existiria um vencedor. Uma hora um vence, outra hora outro perde. A divisão do mundo em dois, onde as cidades, as metrópoles, o centro tem um domínio de Satanás, é como se nós retirássemos das mãos de Deus aquilo que Ele mesmo criou. Então, influenciados por esse platonismo, desenvolveram essa crença: existem dois reinos, o reino bom, que é espiritual, e o reino mau, que é material. E assim, até mesmo afeta a Trindade, porque a igreja de Colosso começou a entender que os anjos eram superiores a Jesus, ao pensar que Jesus se fez matéria e os anjos continuam como espírito. Então eles começaram a adorar os anjos acima de Jesus. Então Paulo os condena, Paulo os critica e diz: não, Jesus está acima de todas as coisas. Não existe nada no céu, na terra ou debaixo da terra que seja maior do que o nosso Senhor. Porque Ele é Senhor sobre aquilo que é material, Ele é Senhor sobre aquilo que é espiritual. Ele é Senhor sobre a igreja, mas Ele é Senhor sobre as cidades, sobre as metrópoles. Ele governa a nossa igreja, mas Ele também está acima do governo de tudo. Os governos estatais, as metrópoles, as cidades estão debaixo do seu governo. A sua soberania atinge a tudo. Não existe nada que a Ele não pertença. Então, nós não vivemos em dois reinos com dois senhores. Não, vivemos em apenas um reino com um Senhor. E o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em todo lugar, em todo momento, é hora de glorificar a Deus e, consequentemente, sermos alimentados por Ele. Existe um teólogo e pastor escocês chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper tem uma frase muito interessante sobre essa questão da soberania de Deus e sobre esse pensamento divisivo que é o pensamento platônico. E ele nos diz: nenhum pedaço do nosso mundo deve ser hermeticamente isolado do resto, porque não há um único centímetro quadrado em todas as áreas do domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa declarar: é meu, me pertence. Entendemos que Cristo só reina dentro da igreja. Entendemos que Ele é Senhor só sobre o domingo e não sobre os dias da nossa semana. Entendemos que nós devemos adorar e louvar a Deus somente aqui, somente no domingo de manhã, somente no domingo à noite. Mas esquecemos que Deus reina e governa sobre as nossas vidas, no nosso trabalho, em nossos estudos. Restringimos a soberania de Deus e declaramos que Ele não é Senhor sobre essa parte da nossa vida. Saímos daqui e esquecemos tudo que aprendemos
Somos totalmente espirituais no domingo, mas na segunda-feira pela manhã já o esquecemos. Já temos outro comportamento. Nós criamos o secularismo. Nós permitimos que o mundo não cristão se blinde contra nós. Nós declaramos que não somos bem-vindos fora do mundo, que a religião não importa fora da igreja. Nós criamos essa divisão e eles tomaram conta do lado que a eles pertence. E o resultado é a exclusão do Deus na sociedade e a dificuldade de vivermos nas cidades, nas metrópoles, no mundo público. E isso nos impacta totalmente na vida espiritual. Pensamos que devemos ser espirituais somente aqui, na igreja, na casa de Deus. Mas quando chegamos em casa, na escola, na faculdade, no trânsito, vestimos as nossas máscaras, abandonamos a nossa espiritualidade e nos tornamos como crentes 007, espiões escondidos em meio à multidão, onde ninguém nos reconhece como cristãos, porque entendemos que aquele mundo não nos pertence. Mas quando nós entendemos que este pensamento é errado, que é uma heresia combatida por Paulo desde o século I, nós entendemos então que o mundo pertence a Deus. Então saímos daqui com a mesma espiritualidade, com o mesmo desejo de espalhar o evangelho a toda criatura. Isso também nos traz a tranquilidade de sabermos que os governos, que os poderes, que as potestades, que tudo está debaixo do domínio de Deus. Não existe nada que está fora do seu controle. Não existe nada que não pertença a Ele. Não existe ambiente que não seja propício para espalhar o seu evangelho. Porque quando nós entendemos, não, este lugar, este lado, este momento da minha vida, ele não precisa ser espiritual, porque ele não pertence a Deus. Ele é material. Ele é simples, ele é ordinário. Mas não, nós precisamos enxergar a beleza, nós precisamos enxergar a Deus e o agir de Deus também na nossa vida ordinária. A vida cristã não consiste só de momentos extraordinários, que acontecem de vez em quando, que não acontecem sempre, eventos raros, mas não. A vida cristã consiste também no seu dia a dia, na sua vida ordinária, na sua vida simples, na vida comum. E essa mensagem é para mim e para você. Nós devemos abolir o pensamento dualista do nosso coração e começarmos a criar hábitos espirituais em nosso dia a dia. Nós devemos com empenho, devemos nos esforçar para encontrar beleza, a beleza extraordinária que existe na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, porque a ela também pertence a Deus, e nela também precisamos glorificar a Deus. E é isso que Paulo nos diz, quando em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 31, ele fala: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muitas das vezes pensamos que glorificamos a Deus somente em coisas sagradas, em coisas espirituais, como cantar, ler a palavra, orar um pelos outros. Isso é bom, isso é espiritual, isso nos alimenta, mas não é só disso que nós somos alimentados. Então, devemos criar o hábito de pensarmos, antes de iniciar qualquer atividade, isto pertence a Deus, isso deve glorificar a Deus. Então, vou fazer da melhor forma possível, a fim de glorificar a Deus também nas atividades comuns. E desta forma, seremos alimentados espiritualmente durante todo o nosso dia. Ao lavar o seu rosto pela manhã, lembre do seu batismo e viva de acordo. Escove os seus dentes.
arrume a sua cama, abrace os seus filhos, trabalhe, estude, ame a sua esposa, o seu marido, arrume a sua casa, saia com os seus amigos, tudo isso para a glória de Deus. O mundo lá fora não é terra de ninguém, não é território neutro, ele pertence a Deus. Nós devemos procurar beleza nestas tarefas comuns e diárias, e devemos as fazer para glorificar a Deus, porque esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, a cada segundo de nossas vidas. É para isso que fomos chamados, é para isso que estamos sendo preparados espiritualmente, para sermos luz e sal na terra. Nós somos chamados para ser luz e sal dentro da igreja. Aqui nós não precisamos, aqui somos uma família, somos corpo, somos unidos pelo mesmo Espírito, pelo mesmo pensamento, pela mesma fé, pelo mesmo Deus. Mas é lá fora que nós precisamos espalhar o Evangelho de Deus, e é no nosso dia a dia. Às vezes não só com palavras, não só pregando o Evangelho de forma pública, mas nós devemos com as nossas atitudes, honrando e glorificando a Deus ao levar o seu filho para a escola, ao abraçar, ao beijar o seu filho, ao orar nos restaurantes antes do alimento. São com as nossas atitudes, são com estes pequenos momentos que nós glorificamos a Deus e anunciamos ao mundo que tudo pertence a Deus. Anunciamos ao mundo que até mesmo antes de nos alimentarmos, nós lembramos do nosso Deus, lembramos de agradecê-lo e lembramos de glorificá-lo a cada momento, a cada segundo. Então, que o Espírito Santo de Deus tire do nosso coração esse pensamento divisivo, que declara em nossa mente que o mundo não pertence a Deus, que as coisas do mundo, que as coisas mundanas, que as coisas seculares não pertencem a Deus, que o seu trabalho não pertence a Deus, que a sua faculdade, que o seu estudo não pertence a Deus, que os seus amigos que não são crentes não pertencem a Deus. Não, tudo pertence a Deus. Não existe 1 centímetro quadrado sequer no mundo, em toda a história da humanidade, que não pertence a Deus. Tudo glorifica ao nome dEle. Como a irmã Gladys nos disse no início, a natureza glorifica a Deus, os céus glorificam a Deus. Há beleza em tudo, porque tudo foi criado por Deus. E quando nós tirarmos da nossa mente esse pensamento, nós vamos começar a enxergar a espiritualidade nas coisas comuns, nas coisas diárias. E então seremos diariamente alimentados por Deus. E assim será mais fácil, será mais tranquilo nós vivemos no mundo secular. Porque nós não estaremos sozinhos, mas estaremos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se algum de nós pensava assim, que o mundo secular, que aquilo que é material, que é terreno, ele não pertence a Deus, então peça que o Espírito Santo de Deus tire do seu coração, tire da sua mente este pensamento, porque tudo pertence a Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não devemos nos preocupar, porque nós sempre estamos num ambiente que pertence a Deus e que a soberania de Deus se estende até lá. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. E enquanto o grupo de louvor se aproxima, convido a todos a orar juntamente comigo, para que esta palavra, esta mensagem seja internalizada em nossos corações e em nossa mente, e que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo para agir de acordo durante a nossa semana. Oremos. Senhor Deus, glorioso Pai, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, mas principalmente, Senhor, diante da Tua presença, para Te pedir, Senhor, tira da nossa mente, tire de nosso coração
este pensamento dualista em que divide o mundo em dois reinos, o reino material que pertence a Satanás e o reino espiritual que é bom e pertence ao Senhor. Tira de nós, Senhor, este pensamento, que nós possamos compreender e entender que tudo pertence a Ti, que não há nada nesse mundo que não seja feito para Te glorificar, que não tem nenhum momento, que não existe nenhuma oportunidade em que não seja tempo de glorificar a Deus e louvá-lo, porque este é o nosso fim, este é o nosso objetivo, desfrutar do Seu amor e glorificar a Ti para todo sempre. Então, ó Pai, nos encha do Teu Espírito, para que nós possamos transbordar de Ti, e assim, sermos capacitados pelo Teu Santo Espírito, a agir de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que este ensinamento, Senhor, internalize em nosso coração, para que nós possamos praticá-lo no dia a dia, Senhor, e lembrarmos de Ti durante toda a nossa semana, para que sejamos durante toda a semana alimentados por Ti, Senhor. Este é o desejo do nosso coração, é isso que nós pedimos, é isso que nós imploramos a Ti. Sê conosco, Senhor, durante toda a nossa semana, Pai. É isso que nós Te pedimos, que nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.